1 Reis, capítulo de número 18, versículo de número 23. Diz assim a palavra do Senhor: Deem-se-nos, pois, 2 novilhos, escolham eles para si um dos novilhos, e dividindo em pedaços, o ponham sobre a lenha, porém não lhe metam fogo. Eu prepararei o outro novilho, e porei sobre a lenha, mas não lhe meterei fogo. Versículo de número 38. Então caiu fogo do Senhor, e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e a terra, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que, vendo todo o povo, caiu de rosto em terra e disse: O Senhor é Deus. O Senhor é Deus. Curve a tua cabeça, feche os teus olhos. Pai, eu te dou graças nessa manhã. Eu lhe peço, Senhor, humildemente, que me ajude a ministrar a sua palavra. Que enquanto a sua palavra estiver sendo pregada, Senhor, aqui neste culto, se assim for a tua vontade, derrama, Senhor, o teu fogo no meio dessa congregação. Meu Deus, que aqueles que são sensíveis à presença do teu Espírito comecem a sentir o teu vento soprar aqui agora. Aqueles que entraram aqui querendo uma resposta, querendo ouvir a sua voz, fala, Senhor, ao coração deles, pois assim em concordância nós oramos. Fica conosco, nós lhe pedimos em nome de Jesus. E a igreja diz amém. Toma o seu assento, adorando e exaltando o nome do Senhor. Aleluia. Eu quero te convidar a me emprestar toda a sua atenção. Eu te garanto que essa é uma mensagem que eu não gostaria de estar pregando. Pastor, mas por que o Senhor vai pregar? E tenho eu escolha? Antes de eu começar a ministrar, olha para esta pessoa que está do seu lado. Levanta a sua voz em alto e bom tom e diga para ela: aperta o cinto. Há um tema proposto para este culto, para esse evento que está se iniciando hoje. Pastor, que tema é este? Acende o fogo. Repita comigo: acenda o fogo. Quando eu olho para a Bíblia, eu vejo 3 tipos de fogo. Quais, pastor? O primeiro, o fogo de Deus, o fogo do Espírito. O segundo, um fogo estranho. O terceiro, o fogo do juízo. Eu quero te introduzir em uma história, e eu quero que você percorra cada momento com o seu coração atento. A Bíblia vai dizer que em um determinado momento da história do povo de Israel, o povo está de uma forma absurda, completamente longe de Deus. Eles estão se rendendo a um Deus chamado Baal, a um governo injusto predominando. Homens que deveriam levar o povo a adorar ao Senhor, mas que estão trazendo o povo para adorar falsos deuses. No meio de toda aquela corrupção espiritual, no meio de todo aquele esfriamento, no meio de tudo aquilo que estava desagradando a Deus, vai surgir um homem. Um homem que mais tarde seria conhecido como o profeta do fogo. Esse homem se levanta com um desejo ardente no seu coração. Que desejo, pastor? Ele está inconformado, porque ele está olhando para o povo, ele está vendo que o povo está longe de Deus. Ele está vendo que o povo carrega o nome do Senhor, porque era chamado por Israel. Um povo que tinha uma história com Deus, mas que estava completamente longe daquilo que era santo, que estava profanando aquilo que era sagrado. Um povo que está tão longe de Deus, que faz com que esse profeta se levante com um grito em seus lábios. Que grito? Ele queria ver um avivamento acontecer. Ele queria ver o povo ser restaurado, ou melhor dizendo, a comunhão do povo com Deus ser restaurada. Ele queria ver o povo servir a Deus de verdade. Ele queria que o povo servisse exclusivamente a um único Deus verdadeiro.
Ele está olhando para o povo e não está contente com nada daquilo que estava acontecendo no meio do povo de Israel. Se ele não estava contente, imagina o coração de Deus a respeito daquela situação. Ele se levanta para fazer aquilo que ninguém queria fazer. Ele se levanta para falar aquilo que ninguém queria falar. Porque entenda, não é aquilo que o povo quer ouvir, é aquilo que Deus quer que o povo ouça. Pastor, eu entrei aqui para ouvir uma palavra de bênção. Nem você sabe o que precisa, o que realmente necessita para a sua vida mudar. Tem gente que entrou aqui invertendo as prioridades, achando que precisa de algo, quando na verdade o que você realmente precisa está muito longe disso que você está pedindo. Pastor, mas do que eu preciso? Tem um Deus no céu que conhece exatamente aquilo que você necessita e o que é necessário para que a tua história mude. Esse homem se levanta, ele olha para o povo, ele olha para aquele governo, e ele vai lançar um desafio. Ele vai dizer: escuta, Acabe, eu quero que você reúna todos os seus falsos profetas. Eu quero que você convoque o povo e chame todo mundo para cima do Monte Carmelo. Você disse que o seu Deus é verdadeiro e que o povo de Israel deve seguir ao seu Deus. Mas eu tenho uma proposta para lhe fazer. Vamos para cima do monte. Nós vamos preparar um sacrifício. Os seus profetas escolherão um novilho, a gosto deles. Eu escolherei o meu. Nós colocaremos sobre o altar, sobre a lenha. Só que nós não meteremos fogo. Eles vão orar a Baal. Eu irei orar ao meu Deus. E o Deus que responder com fogo, esse é o verdadeiro Deus. Está todo mundo reunido em cima do monte. O sacrifício está preparado. O altar está de pé. A Bíblia diz que esse mesmo profeta, ele vai restaurar o altar do Senhor. A lenha está posta. O novilho está colocado sobre a lenha. Pastor, mas e o fogo? Elias havia dito: ninguém colocará fogo. E aqui eu quero começar a pregar. Quando eu olho para essa história, eu começo a refletir sobre o avivamento. Por quê, pastor? Porque o avivamento, ele não é produzido por pessoas, mas são as pessoas que têm o privilégio de desfrutar dele. O fogo não seria colocado por homens, mas o avivamento que viria através do fogo, o povo iria desfrutar dele. Elias está olhando, e ele está clamando a Deus por um avivamento. Ele queria que o povo reconhecesse o verdadeiro Deus e voltasse a servir de forma verdadeira ao Senhor. Pastor, mas o que é avivamento? Avivamento é quando o nosso relacionamento com Deus ele é restaurado. Quando o avivamento de Deus cai, você deseja coisas sobrenaturais. Tem gente que diz: Deus poderia mandar um avivamento sobre a igreja. Mas você tem ideia do que acontece com a igreja se o avivamento for derramado? Não é o homem que atrai o avivamento, não é o homem que faz o avivamento acontecer. O avivamento, só existe um que pode produzi-lo, e esse alguém é Deus. Pastor, mas se o homem não pode produzir o avivamento, o que o homem pode fazer? As pessoas não podem produzir, não podem gerar o avivamento, mas podem gerar aquilo que é necessário para que recebam o avivamento. Pastor, o que eu posso gerar para receber o avivamento? Primeira coisa, obediência e santidade. Deus jamais enviará um avivamento para uma igreja desobediente que está acostumada e à mercê do pecado, que está se deleitando no meio das impurezas. Deus jamais enviará um avivamento para gente que durante um culto não sai do celular, que não se importa com aquilo que é santo, que não sequer valoriza a presença maravilhosa de Jesus
que está passeando no nosso meio durante a reunião que está acontecendo. Tem gente dizendo: Deus, eu não aguento mais as coisas como estão. Senhor, tudo está difícil. Mas avivamento não é para te fazer ganhar o mundo. Avivamento é para te fazer pregar com autoridade, para te fazer viver o sobrenatural, mesmo em meio às dificuldades que o mundo nos proporciona. Deus está olhando para a terra e Deus está vendo muitos falando de avivamento. Mas quando Deus olha para a vida de cada um, quando Deus olha para a igreja, e a igreja somos nós, dificilmente Deus encontra alguém que realmente deseja o avivamento. Pastor, se o avivamento vier sobre mim, tu vai andar pregando pelas ruas de uma forma como tu nunca imaginou pregar. Se o avivamento vier sobre você, quem olhar para você vai dizer: é santo demais. Olha o jeito dele de andar, olha o jeito dele de falar. Pessoas vão se afastar de você porque não vão suportar andar contigo. Se o avivamento vier sobre você, a marca da santidade vai estar escancarada sobre a tua vida, sobre o teu ministério. Se o avivamento vier sobre você, você vai sentir nojo de muitas coisas que hoje chamam a tua atenção. Pastor, então se o avivamento vier sobre mim, você não vai deixar ninguém mais tocar no seu corpo antes do casamento. Se o avivamento vier sobre a sua vida, você não vai mais fazer os seus negócios do jeito que você tem levado, no meio de mentira, no meio de falsidade. Se o avivamento vier sobre a sua vida, tudo começa a ser transformado em você. E tem gente que não quer isso. Tem gente que chama pelo avivamento porque já ouviu alguém pregar e acha que o avivamento vai melhorar a vida financeira, vai melhorar aquilo que eles priorizam, aquilo que gira em torno dos seus próprios umbigos. Mas avivamento não é isso. Se o avivamento vier sobre a vida de uma pessoa que aqui está, você vai ganhar o lugar que você mora para Jesus. Você vai ganhar o lugar que você trabalha para Jesus. Se o avivamento vier sobre a sua vida no meio da madrugada, Deus vai te visitar e vai lhe dar lugares específicos aonde Ele quer que você vá. Se o avivamento vier sobre a sua vida, Deus vai te usar com tanta autoridade, tanto poder, que você vai andar no meio de fogo. Quando você liberar as palavras, vai sair fogo. Quando você levantar as mãos, o fogo de Deus vai manifestar aonde você estiver. Aleluia! Escute. Para o avivamento chegar sobre as nossas vidas, sobre a igreja do Senhor, a primeira coisa é ter compromisso com a palavra de Deus e com a santidade. Pastor, mas são coisas que eu não priorizo. Deus, Ele sabe disso. Pastor, tem tantas coisas do mundo que eu ainda amo. Ei, escute. Eu aprendo sobre 2 tipos de fogo com um profeta chamado João Batista, pastor João. João Batista é levantado em um tempo de corrupção também. Corrupção moral, corrupção espiritual. Ele se levanta para pregar para pessoas que batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. Em outras palavras, tu não sabe com quem está falando, pastor. Nós somos crentes. Nós já fomos pastoreados por pastor tal. Nós fazemos parte da igreja já faz 5, 10, 15 anos. Tomamos ceia, andamos como crente, nos vestimos como crente. Ah, pastor, o Senhor não sabe com quem está falando. João foi levantado para pregar para esse tipo de pessoa. Ele se levanta com uma mensagem, primeiramente para aqueles que queriam arrependimento. Para essas pessoas ele começa pregando dizendo: eu vos batizo com água para arrependimento, mas após mim virá um que é maior, virá um que é mais poderoso, e esse, além de vos batizar com o Espírito Santo, também vos batizará com fogo. Essa é a sua primeira pregação. Mas ele está olhando para algumas classes, algumas como os fariseus, os saduceus, homens que ostentavam amor, piedade, caridade, virtude essas que eles não possuíam. Mas eles batiam no peito e diziam: nós somos filhos de Abraão. Daí de repente João se levanta pregando dizendo: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não dizei em vós mesmos: temos por pai a Abraão, porque até dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
João está olhando para o povo e está dizendo: ei, vocês dizem que são crente, vocês dizem que têm uma história com Deus, vocês dizem que são filhos de Abraão, mas de Abraão vocês não têm nada. A semente de vocês pertence à serpente. A própria Bíblia vai dizer: vocês, porém, pertencem ao pai de vocês. E talvez você nunca ouviu isso: ao diabo, porque querem satisfazer o desejo dele. Pastor, me explica. Tu acha que mentindo, tu está satisfazendo o desejo de quem? Tu acha que vindo aqui na igreja, adorando, saindo daqui, enchendo a cara de cachaça, dançando o seu forrozinho, tu está satisfazendo o desejo de quem? Tem gente que entra no culto bonitinho, canetinha, anotando, mas olha os stories deles, olha o que eles postam nas redes sociais, olha o que eles vivem fora da igreja. Gente que acha que só precisa ser filho de Abraão dentro da igreja, mas lá fora o fruto pertence à serpente. Gente que está dizendo: pastor, minha vida não muda. Não existe profeta na terra que consiga fazer Deus mudar a sua vida, se você não mudar aquilo que você está vivendo. Pastor, como assim? Eu costumo dizer que nem Deus muda quem não quer mudar. Pastor, mas eu pensei que era só vir aqui o Senhor colocar a mão na minha cabeça, eu sairia daqui, a minha semana seria extraordinária. Bem queria eu, mas eu imagino eu falando para Deus: Deus abençoa ela, e Deus dizendo: me obriga a abençoá-la. Filho, você não conhece a vida que ela leva lá fora, você não tem ideia. Ela está aqui sentada nessa cadeira, ele está aqui sentado nessa cadeira dizendo: Deus, acende o fogo. Mas tu não tem ideia das mensagens que estão chegando no aparelho telefônico dele. Você não tem ideia o que está esperando ele lá fora. Ele não sabe se presta atenção no culto ou se presta atenção na mensagem que está chegando. Filho, ele não prioriza a minha presença, ele não deseja viver o avivamento que eu tenho para a vida dele. Ela não quer viver a plenitude daquilo que eu quero derramar sobre a vida dela. E quem vai mudar isso? Elias é levantado para confrontar o povo. Ele olha para o povo, ele convoca o povo e diz: se aproximem. Até quando vocês irão cochear entre dois pensamentos? Até quando vocês terão um pé na igreja e outro pé no mundo? Até quando vocês louvarão o Senhor com os lábios, mas o coração de vocês estará longe do Senhor? Até quando vocês se assentarão nessas cadeiras com aparência de crente, mas a atitude lá fora continuará desonrando o Senhor? Ele olha para o povo e diz: se o Senhor é o Deus de vocês, sigam a Ele. Mas se é Baal, sigam a Ele. A Bíblia diz que Deus, oxalá se as pessoas fossem quentes ou frias, mas por serem mornas, por ficarem em cima do muro, Deus irá vomitá-las. Pastor, está doendo. Palavra que muda é palavra que confronta. Do lado de fora aparentemente não está acontecendo nada, mas do lado de dentro tu está sendo esmagado pela palavra de Deus. Deus está colocando algumas pessoas contra a parede, está lhe dizendo: até quando você viverá essa vida? Até quando você irá dividir a sua adoração? Não tem como servir a dois senhores. Ou você irá me amar, ou você irá amar o Deus desse século. Deus está olhando para esta igreja, e a vontade de Deus é derramar um avivamento que tu nunca imaginou viver nesse tempo. Esse avivamento virá se você prezar pela santidade. Esse avivamento virá se você prezar pela obediência ao Senhor. Porque sem santidade e sem obediência, entrará ano e sairá ano, e a tua vida com Deus continuará a mesma coisa. Tu já se perguntou por que você faz parte da igreja há 5, 10 anos e você nunca foi batizado com o Espírito Santo? Será que Deus mudou? Será que Deus nunca quis te usar? Será que Deus nunca quis te dar o dom da palavra? Deus nunca quis te ouvir falando em línguas estranhas?
Será que Deus nunca quis te levantar no meio do povo como alguém usado com autoridade? Pastor, se Deus quer, por que Deus não faz? Tem santidade na sua vida? Tem obediência à palavra do Senhor? Quando Deus olha do céu para a tua vida, o que é que Deus vê? Quando Deus te enxerga depois de um culto de domingo, o que é que Deus encontra quando você está na sua casa? O que é que Deus encontra quando você está andando nos lugares por onde você tem passado? O que é que Deus vê? Pastor, então é por isso? Sim. Você não pode gerar o avivamento, mas você pode se preparar para recebê-lo. Oh, Rabaia Kamashui Kamanagai. Pastor, mas se eu não receber o fogo de Deus, que fogo eu posso receber? O fogo que muitos desta geração têm recebido. Fogo estranho. Fogo que não foi Deus que acendeu. João continua dizendo: o machado já está posto à raiz das árvores, e todo aquele que não dá bom fruto, esse será cortado e lançado no fogo. Que fogo? Quem produz fogo estranho, quem atua com fogo estranho, está caminhando a passos largos para ser lançado no fogo do juízo. Como assim, pastor? Eu canto, eu prego, eu adoro a Deus. Adora, mas o machado está posto à raiz. Prega, mas o machado está posto à raiz. Canta, mas o machado está posto à raiz. Espírito de sensualidade no meio do povo que se diz fazer algo para Deus. Gente que está mais preocupada em aparecer, em ganhar curtida, visualização. Gente que quer mostrar porque não estudou lá fora, não conseguiu conquistar cargos grandes e renomados lá fora, e quer viver isso com fogo estranho no meio do povo de Deus. Quer que o povo de Deus se prostre diante deles, quer que o povo de Deus os reconheça como os grandes. Ei, escuta, está cheio de gente com fogo estranho no meio da igreja, línguas estranhas que não provém de Deus, pregações que amaciam o ego, que alimentam a vaidade das pessoas, palavras que não foi Deus que mandou pregar, coisas decoradas, coisas que são compradas. Tem gente comprando fogo porque não tem obediência e santidade para receber o que é de verdade da parte de Deus. Oh, aleluia. Ele está aqui. Ele está aqui. Ele está aqui. Quer receber o que Ele tem para a sua vida? Começa a gerar obediência e santidade, querido. Quer produzir aquilo que é necessário para receber o melhor de Deus sobre a sua vida? Começa a renunciar aquilo que você sabe que tem que renunciar. Se coloca na presença dEle com verdade. Fala para Ele: Deus, eu não presto. As minhas atitudes têm negado o Senhor, mas eu me coloco diante do Senhor lhe pedindo: me muda. Muda o meu jeito de ser, muda o meu jeito de se comportar diante do Senhor. Nós não temos nada de bom para oferecer, mas nós temos que ser homens e mulheres diante de Deus. Deus sabe que você não consegue ser santo sozinho. Deus sabe que você não consegue renunciar tudo sozinho, mas Ele precisa ouvir a verdade da sua boca, dizendo: Deus, está tudo errado. Eu não sou digno de estar na sua presença. Senhor, eu estou brincando com o Senhor. Mas tem que ser muito homem para declarar isso diante dEle. Tem que ser muito mulher para declarar isso diante dEle. Não é só porque está em cima do altar que é fogo de Deus. Não é só porque tem 10 anos de igreja que tem fogo de Deus. Tem fogo que não foi Deus que acendeu. Tem fogo que não foi Deus que acendeu. Tem muita gente que aceita aquilo que é falso, porque aquilo que não é verdadeiro não exige de você verdade, não exige de você caráter.
pode fazer, viva como você quer, pode tocar no que é santo, participa da ceia, mas lá fora, continua com a sua vida de mentira, pecado, engano. Porque fogo estranho não exige que nada seja transformado no seu caráter, na sua vida moral. Fogo estranho não exige, mas tem uma palavra para quem vive de fogo estranho. Qual? Naquele dia, muitos dirão: Senhor, eu preguei no seu nome. Senhor, eu estava naquele primeiro culto do Acende o Fogo na Mais de Cristo. Senhor, eu recebi profecias dizendo que o Senhor mudaria a minha vida. Eu curei os enfermos, paralíticos levantaram, eu preguei a sua palavra. Daí de repente ele vai olhar e vai dizer: esse fogo que você vivia, eu não conheço. Apartai-vos de mim para o fogo eterno. Fala para Deus: Deus, acende o fogo. Fala para Ele: Senhor, eu quero estrutura para receber esse fogo. Diga para Ele: eu não posso gerar, mas eu posso produzir na minha vida aquilo que é necessário para receber aquilo que o Senhor tem para mim. Segunda coisa, você precisa orar e agir. Como assim? Elias se apresenta quando ninguém queria se apresentar. Os profetas verdadeiros estavam sendo mortos a fio de espada. Estava todo mundo com medo. Daí de repente Elias se levanta e diz: a coisa não vai ficar como está não. O povo está caminhando para cada vez mais longe de Deus, mas eu vou fazer alguma coisa diante do Senhor. Eu vou pedir a Deus que derrame, que acenda sobre eles o fogo e que os traga para viver aquilo que é verdadeiro. Elias se apresenta, ele ora e o fogo cai. Ousadia é uma das principais características dos homens que marcaram gerações. Tem gente que é frouxo, dizendo: a coisa está difícil, vamos continuar do nosso jeitinho, é melhor não falar nada, é melhor não constranger ninguém, é melhor deixar como está. Deus está lhe dizendo: frouxo, covarde, eu não tenho isso para você. Eu te levantei porque o teu maior compromisso tem que ser comigo. Pastor, como assim? Grave isso, nunca esqueça: cristão de poltrona não recebe o fogo de Deus. Pastor, está tão gostosinho aqui. Tá bom, porque é os seus próprios interesses. Porque se fosse o interesse de Deus, Deus te faria sair daqui e ganhar os teus vizinhos que estão se matando sem Deus. É bom porque é o seu interesse. Porque se fosse o interesse de Deus, nenhum dos teus dias mais seriam à toa, vazios, ou sem preenchimento da parte do Senhor. Porque aonde você pisasse, Deus te usaria para algo sobrenatural. Essa é a vontade de Deus. Isso é o que Deus quer. Uma igreja, quando ora pelo avivamento, quando pede: Deus, acende o fogo, ela precisa entender, estar convicta do propósito de Deus ao enviar o seu fogo sobre a igreja. Tu tem ideia o porquê de Deus ter colocado esse tema no coração do nosso pastor? Nas entrelinhas Deus está dizendo: Pastor Júnior, eu quero levantar gente no meio da congregação que vai marcar esta geração. Eles precisam me desejar, eles precisam intensificar o relacionamento deles comigo. Eles precisam entrar no meu propósito. Deus tem um propósito sobre a sua vida, mas você não tem um propósito diante de Deus. Você já se perguntou o que é que Deus quer de você? Sabe por que as coisas não dão certo, ficam atrofiadas? Porque Deus está lhe dizendo: eu estou te espremendo para que você decida mudar. Eu estou deixando que esse vento sopre para que você decida sair dessa caverna e viver o que eu tenho para você. Olha para quem está do seu lado, levanta a sua voz e profetiza para esta pessoa: Deus quer te usar.
Deus quer te usar. Pastor, o que é avivamento? Existe avivamento coletivo, mas também existe avivamento individual. Eu cheguei em Londres, na casa de John Wesley. Dobrei o meu joelho aonde ele orava. Escutei a história sobre ele. Pastor, qual era a história? Um homem simples colocou o Reino Unido de ponta cabeça, porque Deus acendeu o seu fogo na vida dele. Apenas um homem. Pastor, o que o Senhor quer dizer? Você já imaginou se Deus acender o fogo dele em todas essas pessoas que aqui estão? Florianópolis inteiro vai se render aos pés de Jesus. Santa Catarina não vai aguentar, porque em cada canto vai ter alguém profetizando, dizendo: assim lhe diz o Senhor. Tem gente que vai marchar no meio de brasa, tem gente que vai ter visão daquilo que Deus quer, tem gente que vai ser incomodado, levantado no meio da madrugada. Deus está lhe dizendo: ei, quando você chamar pelo meu fogo, quando você desejar o meu avivamento, você precisa entender que nunca mais você vai conseguir ficar sentado em uma poltrona como essa. Enquanto eu estou pregando, tem algo começando a queimar dentro de alguém aqui. Tem gente se derramando em lágrimas porque tem algo sendo aceso aí. Ainda que Deus não desça no meio da igreja e traga um avivamento sobrenatural para todos, na vida de alguém de forma individual, Deus vai trazer este fogo, Deus vai acender este fogo. Não, você não está entendendo. Sabe você que tem desejo de ser usado de uma forma sobrenatural? Sabe você que hoje talvez a sua vida está totalmente errada, mas você está dizendo: Deus, eu não presto, mas eu tenho um sonho. Me muda, me purifica, me santifica. Eu quero provar desse fogo. Levanta a sua mão, levanta a sua mão, porque tem algo que está começando a acontecer aqui nesse lugar. O fogo de Deus está sendo aceso dentro de você. Se prepara, porque a partir de hoje você nunca mais vai ser o mesmo. Aleluia! Terceiro, e aqui eu finalizo. Nunca na história o fogo de Deus caiu sobre um altar vazio. Nunca. Deus acende o fogo, mas o altar está vazio. Deus acende, manda o avivamento, mas o altar está vazio. Não tem sacrifício. Para o fogo descer, Elias precisou apresentar um sacrifício. Pastor, como assim? Isaías, no seu tempo, diante do fogo de Deus, ele levanta a sua voz, porque do meio do fogo está saindo uma voz dizendo: a quem enviarei? Quem há de ir por nós? No meio do fogo, Isaías vai dizer: eu sou homem de lábios impuros, porque ele era homem para confessar as suas limitações. Eu habito no meio de um povo de impuros lábios. Aí de repente, diante daquele chamado, ele vai dizer: eis-me aqui, envia-me a mim, eu vou. Jesus, diante da aflição e diante do fogo do poder de Deus, ele vai levantar a sua voz e vai dizer: Pai, se for possível, passe de mim esse cálice, mas se não for, que todavia seja feita a sua vontade. Paulo, diante da sua caminhada, ele vai dizer que ele não negou a visão celestial. Por quê? Porque esses homens, eles não foram forçados, eles decidiram de forma voluntária se colocar no altar do sacrifício para receberem o avivamento de Deus. Olhe para mim. Para você estar aqui hoje, alguém precisou morrer. Para que outras pessoas possam viver, alguém precisa morrer. Seja o sacrifício que vai salvar a tua casa, seja o sacrifício que vai mudar a vida dos teus amigos. Pastor, como assim? Escolha morrer, se coloque no altar do sacrifício e fala para ele: agora não sou eu mais quem vivo, é ele quem vive em mim.
de sacrifício não deve ser de forma, ou melhor dizendo, forçada. Para você receber o avivamento, você precisa se colocar no altar de forma voluntária. Senhor, eu abro mão dos meus sonhos, eu abro mão dos meus planos, eu decido morrer para que a minha geração possa viver. Eu decido te entregar os melhores dias da minha vida, para que do fogo que o Senhor me acendeu, ou vai acender em mim, eu possa esparramar sobre a minha geração. Tem gente dizendo: pastor, eu já tive encontro com Deus. Certo dia, um funcionário chegou atrasado no serviço. O patrão olhou para ele e perguntou: por que você está chegando essa hora? Ele olhou para o patrão e disse: chefe, tu não sabe o que aconteceu. Eu estava a caminho do serviço, de repente um caminhão veio e passou por cima de mim. O chefe olhou para ele, as roupas dele estavam intactas, nenhum osso quebrado, nenhuma marca. O chefe olhou para ele e disse: é impossível um caminhão ter passado por cima de você. Porque se um caminhão tivesse passado por cima de você, certamente você não estaria desse jeito. Se é impossível alguém ter um encontro com o caminhão e permanecer do mesmo jeito, imagina alguém que tem um encontro com Deus continuar da mesma forma. Deus me salvou, mas não quer compromisso com Deus. Nada mudou. Você só saiu do mundo e está vivendo o mundo dentro da igreja. Nada mudou. Não há nenhuma cobrança sobre você. Não há nada de diferente. As coisas que você fazia, você continua fazendo. Nada está diferente. E você vai me dizer que teve um encontro com Deus? Quando Paulo teve um encontro com Deus, Deus mudou toda a sua história. Quando Paulo teve um encontro com Deus, Deus fez dele o maior pregador que esta terra já conheceu. Quando Paulo teve um encontro com Deus, a sua postura mudou. O que ele fazia, ele deixou de fazer. Quer ter um encontro com Deus? Tem gente na sua casa que não vai entender. Quer ter um encontro com Deus? Tem gente ao seu redor que vai te desprezar por isso. Porque se você tiver um encontro com Deus nessa manhã, quando você abrir a sua boca, quando você pisar, aonde você entrar, o fogo de Deus vai estar te acompanhando. Se coloque sobre o altar de Deus. Se apresente sobre o altar de Deus. Diga para Deus: Deus, eu estou aqui como sacrifício vivo, lhe dizendo: me usa como o Senhor nunca usou ninguém na terra. Fala para Ele: Deus, eu não quero voltar para minha casa do mesmo jeito. Eu quero ter nojo do pecado. Fala para Ele: Senhor, por amor ao Senhor, eu renuncio tudo aquilo que não provém do Senhor que está na minha vida. Todo fogo estranho, eu abro mão, eu não quero. Diga para Ele: Deus, nesta manhã, eu estou disposto a preparar o altar. Eu estou disposto a preparar a lenha, tendo a certeza que não sou eu que gero o avivamento, mas se eu gerar na minha vida o altar, se eu gerar na minha vida a lenha, se eu colocar em cima do altar a minha vida como sacrifício vivo diante do Senhor, o Senhor acenderá o fogo e ninguém vai me segurar nessa terra. Levanta a sua mão, levanta a sua mão. Que o avivamento de Deus venha sobre essa igreja. Que o fogo de Deus desça sobre os altares que estão dispostos a renunciar tudo por amor a Deus. Que você seja preenchido pela presença do Espírito Santo. Que nesta manhã
você tenha vindo a este congresso, a este culto, a esta reunião, dizendo: Deus, eu não estou me colocando como um covarde, eu não aceito continuar vivendo como um frouxo, eu quero mais, eu quero mais. Nesta manhã eu me coloco diante da sua presença e eu te digo: acende o fogo. Fala para ele: acende o fogo, acende o fogo. Se realmente você quer isso, dá um salto dessa cadeira, se coloque de pé nesta manhã. Oh, aleluia, aleluia. Olhe para mim, olhe para mim. Eu sei que dói, eu não queria estar pregando isso. Eu sei que tem gente que, se não tiver com raiva da mensagem, está sentindo raiva de mim. Mas a mensagem que muda produz isso. Se você não sente raiva da mensagem do pregador, alguma coisa está errada. Porque a nossa geração precisa ser confrontada. Sabe por quê que Jesus ainda não voltou? Porque antes disso Ele vai ativar você. É você que vai pregar para muita gente que precisa ouvir a palavra de Deus. É você que vai pisar em lugares aonde eu nunca vou pisar. Pastor, mas eu vou pregar igual o Senhor? Não, não, tu vai pregar muito melhor que eu. Tu vai chegar muito mais alto que eu. Eu profetizei aqui para os jovens na sexta-feira. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Pastor, eu serei um líder igual o pastor Júnior. Não, 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 tu será muito maior que o pastor Júnior. Tu chegará em lugares onde o pastor Júnior nunca pisará. Pastor, olha para mim, a minha vida está toda errada. Mas a partir de hoje tu vai tomar uma atitude. A partir de hoje algo sobrenatural vai acontecer. Ninguém vê na sua vida aquilo que Deus vê. E Deus está olhando para você e está dizendo: está vivendo em pecado, eu sei. Estava brincando comigo, eu sei. Mas se você tomar uma atitude, eu esqueço de tudo isso. E eu vou te levantar na terra. Eu vou te usar na terra. Eu estou pregando para gente que vai sair daqui como soldados inflamados por esse fogo. Gente que a partir de hoje vai ouvir coisas que nunca ouviu, vai sentir o que nunca sentiu. Gente que quando pegar no copo de cachaça vai sentir nojo. Gente que quando pegar no cigarro, no baseadinho, vai sentir nojo, ânsia de vômito. Gente que quando tiver com mulher que não é dele, vai sair correndo de lá, não vai conseguir consumar o ato. Gente que vai olhar no espelho e vai dizer: eu estou estranho, eu não era assim. Eu era macho, não deixava passar nada. Tu era, querido. Agora tu vai ser muito maior do que tudo que um dia você foi. Porque macho não é aquele que se derrama diante das coisas do mundo. Macho é aquele que tem coragem de chegar diante de Deus e falar: Deus, minha vida está toda errada, mas eu coloco-me diante do Senhor lhe pedindo: muda a minha vida. Gente que não brinca com Deus. Você olha um traficante, ele faz tudo de errado, mas ele não brinca com Deus. Quando ele se entra na igreja, ele se coloca diante de Deus com reverência. Os demônios não brincam com Deus. A Bíblia diz que diante de Deus eles temem e tremem. Sim, Deus. Pastor, como assim? Tem gente que está pior que demônio? Tem. Porque não reverencia Deus. Entra na presença de Deus e não tem medo. O mesmo Deus que é amor também é fogo consumidor. Pastor, se na minha vida não for aceso o fogo de Deus, se não for aceso o fogo de Deus, pode ter certeza que um dia ou outro você será mergulhado no fogo do juízo. Se eu fosse você, escolheria receber o fogo de Deus. Pediria para Ele: Deus, faz em mim algo sobrenatural. Feche os teus olhos. Coloque a mão sobre o seu coração.